Era alguém muito especial aos olhos de todos. Diz aqui: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Mateus capítulo 26, e agora vamos pular para o versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Agora Mateus 27, a partir do versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Veja as palavras, conforme o Evangelho de Mateus, as palavras de Judas. Versículo 4 do capítulo 27 de Mateus. Pequei, traindo sangue inocente. Ele não fala pequei, traí o meu Senhor. Ele não fala pequei, traindo ao meu Redentor, ao meu Salvador. Não, pequei traindo sangue inocente. É uma verdade? É uma verdade. Mas não é uma plena verdade. Mas não é uma profunda verdade. Mas não é uma, vamos chamar assim, uma constatação de quem era Jesus na sua plenitude de identidade, conforme aquilo que Pedro fala, e a gente já passou por Mateus 16, né? Quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, ele fala: pequei, traindo sangue inocente. É uma verdade? Com certeza. Ninguém está falando que não seja. Mas você está me entendendo. Faltava uma relação pessoal de Judas. Jesus tinha uma relação pessoal com Judas, o chamando de amigo, oferecendo a ele um pedaço de pão, sendo que ninguém discute a respeito. Por quê? Porque Judas tinha um cargo, tinha um compromisso. Era uma pessoa de notoriedade diante dos 12 discípulos, tanto é que ninguém fala nada. Ninguém fala: olha, tá vendo? Olha, Jesus está tratando melhor ele do que a nós. Ninguém fala, porque Judas já tinha uma posição. Então veja o quanto isso dói, humanamente falando. Jesus 100% homem, humanamente falando, o quanto dói em Jesus saber que aquele que ele chamou de amigo, que andou com ele 3 anos, cuidando dele, andando com ele, né, passando pelas dificuldades das viagens missionárias, apostólicas de Jesus, né, passando pelo frio, passando pelo inverno, passando pelo calor, passando pelas tempestades de areia que tem naquele lugar, né? Passando pelas cidades, pela falta de espaço, pela falta de comodidade, enxergando Jesus ministrando, falando às pessoas, né? Oficiando ao Senhor as pessoas, no Sermão da Montanha, curando os enfermos,
ressuscitando Lázaro, ressuscitando a menina, a Talita, né, a ovelhinha, fazendo tantas coisas, conversando com o leproso, conversando com a mulher samaritana, em tantos os momentos. Mas ele não havia se convertido. E é aquilo que eu sempre falo. Existem dois tipos de conversão, eu estou falando de maneira didática, tá? Não estou criando nenhuma doutrina, mas eu estou falando de maneira didática. Existem pelo menos dois tipos de conversão, né? A conversão de consciência. Eu sei quem Jesus é. Eu sei que ele é, por exemplo, no dia de hoje, a segunda pessoa da Trindade. Eu sei que é inteligente, racional da minha parte, que eu veja como Senhor e Salvador, melhor ver assim, né, do que correr o risco de ir para o inferno. Então, racionalmente falando, eu sei quem é Jesus. Mas isso não me leva a uma salvação. Porque eu não tenho, face a isso que eu estou falando, eu não tenho, né, realmente uma experiência pessoal com Jesus. Então Judas não tinha uma experiência pessoal. Não obstante andar com Jesus dia e noite, ouvir Jesus, ver Jesus realizando, fazendo, mas ele não tinha. E eu creio que nós, como igreja hoje, igreja que eu falo no sentido místico do significado igreja de Deus, né, igreja de Jesus Cristo, nós somos uma geração de muitos convertidos na consciência. Desculpe, muitos convertidos de maneira racional, mas não na consciência. É um nível acima, é um nível mais profundo. E você perceba em Judas exatamente essa característica. E por que eu estou falando isso para você? Porque ele comenta sobre, claro que os outros discípulos concordam com ele, mas ele é a voz que comenta a oferta de Maria de Betânia, quando derrama do seu bálsamo, né? Derrama da sua essência de nardo puro e quebra o vaso de alabastro por sobre a cabeça de Jesus. Ele é o único, assim vamos dizer, que chama a atenção para isso. Por quê? Porque ele enxergava Jesus como uma pessoa. Ele não enxergava Jesus na sua constituição messiânica. Ele não enxergava Jesus como seu Senhor. Ele sabia quem era Jesus, mas não havia tido ou se aberto para viver uma experiência pessoal. E isso fez com que os próximos capítulos fizessem com que Judas, alimentado por essa intriga, por essa razão que o estava cegando, principalmente no quesito financeiro, material, né? Dizem que uma das coisas que medem a fé ou a relação de uma pessoa com Deus, dizem, né? Não estou falando que isso é uma doutrina também. É como ela enxerga a questão, né, do reino dos céus, da igreja, porque eu sempre falo que o dom da igreja é edificar para o Senhor, né? E quando discute valores, e quando deprecia um valor que é dado pelo outro para que a obra de Deus tenha continuidade, né? Então você perceba que Judas tem essas características de comentar, de colocar de uma maneira, vamos dizer, a avaliar aquilo que faz em relação à obra de Deus de uma maneira depreciativa, desprezando aquele ambiente, aquele mover genuíno e sincero, como foi com Maria de Betânia. Então, Judas está criando para si toda uma impossibilidade de arrependimento, não obstante ele ter remorso, mas ele não, até então, não havia se arrependido, né? Primeiro, perdeu a maior oportunidade da sua vida, como eu falei ontem. Qualidades excelentes, capacidade, porque senão ele não seria escolhido para administrar. Uma pessoa para administrar um momento tão crucial, tão difícil,
naquela região, com tanta gente, né? Para nós hoje, talvez, né? Não seja tanta gente para administrar, mas naquela época era uma multidão, 50 pessoas era uma multidão. Capacidade, escolhido para um cargo de confiança. Mas ele era um falso filantropo, né? Ele estava com as suas atitudes falando, olha, por que não se derramou, ao invés de se derramar essa essência por sobre Jesus, por que não deu aos pobres? Exatamente o comentário religioso, uma, entre aspas, né, justificativa para poder se justificar, né? Uma falsa filantropia, um falso altruísmo. Então Judas, não obstante ser um traidor, era também um religioso, no mau sentido da palavra. O maior erro da sua vida foi trair Jesus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele trai os seus pais. Por que trai os seus pais? Falei para você ontem. Por quê? Porque ele está traindo o seu nome. A pior coisa que tem para um pai e para uma mãe é quando coloca um nome no filho com um significado, né? E depois percebe que o filho está muito distante daquele significado. Judas significa louvor. A palavra Judas no hebraico significa louvor. Alguém poderia falar assim, enriquecendo esse significado, alguém que se propõe a adorar o Senhor. Louvor. Então Judas altera completamente o significado do seu nome. E durante toda a existência da humanidade, possivelmente muita gente não vai querer colocar o nome no seu filho de Judas. Exatamente por causa disso. Então ele trai os seus pais. Ele trai a própria excelência, a própria essência, o próprio significado de vida dele, que era para o louvor da glória do Senhor. E ele faz exatamente o contrário. Ele se torna inimigo do Senhor. Ele se torna inimigo, ou eu poderia chamar, e nós chamamos teologicamente, de um tipo de anticristo. Por quê? Porque ele engendra, ele arquiteta a destruição e a morte do Senhor Jesus. Ele recusou a maior oferta da sua vida. Por quê? Porque ele poderia buscar o caminho do arrependimento. E eu falo para você aqui que o maior desafio de um servo de Deus é encontrar o caminho do arrependimento. Sabe por quê? Às vezes a gente vê algumas igrejas ainda, não muitas mais, mas ainda a gente vê que tem a prática da disciplina, né? Eu até creio que a disciplina em certo nível é bom, porque a gente como pai e mãe sabemos que a disciplina em relação aos filhos é necessária. Em uma certa medida, claro, com todo equilíbrio, conforme a idade do filho, mas é necessário ter a disciplina. Mas a gente percebe que não é muito mais, pelo menos, falado a respeito disso, né? A igreja ela fica ressabiada com alguns assuntos, né? O primeiro assunto é oferta e dízimo. É um ambiente muito difícil de se conversar. Um outro ambiente é o da disciplina, da exortação. Por quê? Porque a pessoa fica com medo, né? O líder lá, a liderança, fica com medo de perder a pessoa. Então, por causa disso, eles falam um pouco vamos dizer, dessa lógica de disciplina. Então, você perceba que Jesus, ele dá toda a chance para Judas se autoexaminar. Ele tem uma certa consciência? Tem. Traí sangue inocente. Cometi um pecado. Mas ele, com isso, ele não encontra ou não busca encontrar um caminho de arrependimento. E para nós, servos de Deus, o pior momento que existe é quando a gente peca. Por quê? Porque pior do que a disciplina externa é a nossa disciplina pessoal. Porque eu sempre falo que a maior punição
daquele que teme ao Senhor é conviver com aquilo que fez. E pior ainda, é conviver com aquilo que fez e dentro dessa situação ainda buscar um caminho de arrependimento, que é um outro nível e que Judas não encontrou, ou não buscou, melhor dizendo. Não é que ele não encontrou, ele não buscou. Senão alguém pode falar que Judas foi predestinado para trair Jesus. Mas ele não buscou. E isso foi para ele um ambiente de morte e de destruição. Então, quando Judas estava naquele momento, ele poderia se encontrar, eu já estou terminando, principalmente nesse, eu vou falar para você do ambiente cronológico, tá? Não está em Mateus, mas está em João, mas é o mesmo lugar, é o mesmo momento e é a mesma situação, apenas o livro de João ele se estende mais a respeito desse assunto. Veja só o ambiente de traição de Judas. Naquilo que ele se propôs, o diabo não havia ainda incorporado em Judas. Né? A gente aprende que o diabo incorpora só 3 indivíduos em toda a palavra de Deus: a serpente, Judas e o anticristo. O diabo ainda não havia incorporado em Judas. O diabo incorpora em Judas pouco depois desse momento. Veja o que diz João capítulo 13, eu já vou terminar, mas eu vou ler, porque é uma passagem maravilhosa. Eu sempre falo para você, a Bíblia se explica, não precisa de ninguém explicar, ela própria fala por si mesma. Diz assim, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que palavra maravilhosa! Amou-os até o fim. Jesus amou Judas até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração, veja que o diabo não incorporou Judas, só pôs no coração dele, ou seja, trabalhou, engendrou os seus pensamentos, a sua mente, posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. E sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Veja só, Jesus lavou o pé de Judas. Jesus se humilhou diante daquele que o trairia e que estava engendrando a traição. Diz assim, com a toalha com que estava cingido, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Claro, se referindo a Judas. Então tudo isso, Judas está participando. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou.
em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito, é que João está falando dele mesmo, né? Então ele sempre fala aquele discípulo, o amado, ele fala de si mesmo, né? Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, agora sim, veja só, agora sim. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Até aquele momento, Judas poderia se arrepender, encontrar um caminho de arrependimento. Jesus está em angústia, está em tristeza porque vai deixar os seus amigos. Não pense você que Jesus não tinha os mesmos sentimentos que nós todos temos. Jesus também estava em angústia, porque ele deixaria por algum tempo os seus amigos, as pessoas que andaram com ele, que conviveram com ele. A Bíblia fala que ele os amou até o fim. Ele está sabendo o que Judas vai fazer. E mesmo assim, Judas não se arrepende. Diz assim, então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a palavra do Senhor mostra que nesse momento, Jesus, diante desse ambiente, espiritualmente falando, tão difícil, tão terrível, tão trágico, ele encontra espaço para poder aumentar o nível de amor, né? Qual é o principal mandamento? A gente já explicou, já falou a respeito. O principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus aumenta o nível. Não é apenas amar a Deus sobre todas as coisas. Agora é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como Jesus o amou. Agora, o parâmetro, vamos chamar assim, a régua, ela sobe de nível, né? Por quê? Agora não é mais amar o próximo como a mim mesmo, agora é amar ao próximo como Jesus me amou. É no nível acima. Então você perceba que Judas teve todo o espaço possível. E quando eu falava com vocês sobre a escatologia, né? Por que tanta demora? Por que tanta paciência da Trindade
em aguardar tanto tempo para manifestar a segunda vinda do Senhor Jesus? Exatamente para isso. Para que nós tenhamos todo o espaço possível, necessário, todo o ambiente para podermos nos converter em espírito e em verdade e declararmos que Jesus é o nosso Senhor e, como consequência, como resultado, termos a salvação em Jesus Cristo. E Judas perdeu a melhor e principal oportunidade de toda a vida de um homem, do gênero humano, da humanidade. Reconhecer Jesus como seu Senhor, o seu Salvador e o seu libertador. Que pena. Judas, até onde a gente sabe, não aproveitou essa oportunidade, porque em outro momento Jesus fala, né, na oração sacerdotal, ele diz o seguinte: a todos quantos o Senhor me deu, eu não rechacei, eu não desprezei nenhum deles, a não ser o filho da perdição. Então, você e eu temos exatamente todo esse ambiente para encontrarmos o caminho do arrependimento. E ao mesmo tempo, somos instrumentos para que possamos, né, causar, ou falar, ou ministrar, ou, né, conversarmos a respeito desse caminho para aqueles que estão ao nosso redor também. É um grande ministério e é uma grande e maravilhosa graça